Olá, olá, meu povo! Ó. Gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos com eles, nada mais, nada menos, para começar essa temporada junina. Adivinha? Boi de Morro! É um prazer muito grande estar aqui com vocês, nesse podcast maravilhoso. Clarissa Lobato. Bendito e glorificado seja Deus, que as vibrações realmente atinjam os céus, né? Exorcizem os maus espíritos, a tristeza, e a gente possa levar essa temporada as lindas e maravilhosas mensagens que estamos guardando aqui no coração. Amém, amém. Gente, muitíssimo obrigado, viu, por ter aceito o convite. Como sempre, a família Boi de Morro, eu tenho um carinho enorme, não preciso nem estar aqui rasgando seda, né, para falar, mas o carinho enorme com a família Boi de Morro, com a família Lobato. E quando eu mandei o convite foi de cara, né? Então, assim, vocês estão abrindo realmente a cortina para essa nossa temporada junina aqui do nosso podcast. E a gente fica muito feliz com isso, viu, Clarice Lobato? E sim, vamos falar de Bumba Boi, né? Vamos, estamos aqui para isso. Clarissa, o que tu tem a me dizer aí dessa nova temporada? O que o Boi de Morro vai trazer pra gente, pro público, nessa temporada de 2024? O que vocês estão reservando pra gente? A temporada 2024 promete coisas lindas, maravilhosas. Eu até conversava ontem com alguns dos nossos mais chegados ali da diretoria do grupo, que eu não sei se eu cuido um pouquinho da 2024, porque a minha cabeça já está, talvez, no ano que vem. E já é assim? Já é assim. Ainda nem batizou, já está pensando na temporada de 2025. É porque a gente vai para a nossa 49ª temporada, né? Então, ano que vem é meio século do Boi de Morros. Caramba. E aí, a gente está assim, cuidando dessa, pensando na outra. Então, a cabeça a mil, ideias a mil, a todo vapor. Então, assim, é múltiplo os pensamentos. Mas, assim, sempre com a sabedoria de Deus, Amém, tentando sim. pedir luz no caminho, dizer assim, epa, vamos aqui que a gente ainda tem um passo para cumprir e pedindo saúde, né, para ele, porque sem saúde a gente não chega a lugar nenhum. Então, rezando para que Deus nos dê saúde, que a gente possa celebrar o nosso meio século de Bumba Boi de Morros, dessa cultura linda. E para 2024, gente, vem um tema lindo. Eu não sei se o Lobato... porque tem o lançamento do tema, né? Que já está bem aí. A gente reserva um pouquinho de segredo, porque a gente gosta de dizer o tema de 2024 no dia da festa de lançamento. Que já fica o convite, vai ser na Casa Barrica. E a gente vai fazer uma grande domingo de Páscoa. Né? Isso é o lançamento o lançamento do tema 2024. Né? Mas o tema em si vocês já lançaram, né? O nome, o tema do boi. Já foi vai ser lançado. A temática, o nomezinho escolhido, tudo pensado com muito carinho. A gente prepara uma grande festa para a gente lançar nesse dia. Ah, sim, para entender melhor aí como é que é a parte da logística e da tradição. Mas a outra parte, né? Escolhido o tema, que quando o Lobato faz isso lá, ainda em novembro de 2023, tudo desenhado, os figurinistas já pensaram tudo. Ou seja, já está tudo pronto só para apresentação ao público, né? Justamente. Já fomos a São Paulo, trouxemos tudo. Pessoal, todo mundo a todo vapor, bordando, figurino, tudo, para o batizado, né? Porque o batizado é só dia 1º de junho, né? Tem uma agenda aí farta. O batizado sempre é feito na Cidade de Morros. Sempre na Cidade de Morros. Já é tradição do boi. Super tradição, a gente não consegue. O batizado e a morte, né? Na verdade. A gente inicia esse ciclo em Morros e encerra também em Morros, né? Porque o Bumba Meu Boi, gente, é um ciclo. Você tem que seguir todas as etapas. E a gente inicia lá com o nosso batizado e encerra com a morte do boi. Então, Duda, só para te ver, é muita informação, como as ideias são múltiplas, veio uma agenda cheia de novidades aí, e aí a gente prepara cada etapa com muito carinho, né? Então, para chegar nesse dia 1º de junho, onde eu vou apresentar o Boi de Morro para 2024, a galera está em casa trabalhando muito, com pinturas, com bordados, com ideia, com projetos, né? Já atrás dos patrocinadores, porque vem muita coisa linda por aí.
Ou seja, quem vê close não vê corre, né? Não decorre, Então, justamente. assim, para aquele close todo dos arraiais, do São João, mas não sabe o trabalho que dá por trás daquele, né? Justamente. Então, assim, que bom. E Lobato, né? O que falar dessa figura? Lobato, o que você tem a me dizer aí? Quais são as expectativas? O que realmente esse coração está aguardando? Eu sei que nessa cabeça aí tem muita coisa boa, muitas ideias, muitos projetos. O que você tem para dizer pra gente? Olha, na realidade, nós vamos dizer ao longo de todo um período, né? Nós vamos iniciar hoje aqui no podcast, né? Duda Mix, né? Muito obrigado aí pelo convite, né? É Duda Mix e Duda, né? Duda- Dudu, Dudu, Dudu Dudu, nosso parceiro da Dudu produção. Show. Dudu Então nós vamos iniciar hoje aqui com as informações, vamos até dizer periféricas, né? Sim. Porque a gente, como a Clarissa já falou, nós temos um momento exato para poder a gente realmente falar do conteúdo no seu todo, que é o lançamento do tema, 31 de março. E veja que é uma data escolhida exatamente onde a gente está celebrando a Páscoa, né? Então, Isso é a mesmo. grande novidade, né? É o ressurgimento, é a vida nova que vai brotar. Assim como ela brota em Cristo, a gente celebra o domingo de Páscoa, a ressurreição. Ali também, nesse dia, lá na Casa Barrica, junto com a Companhia Barrica, nós também vamos estar revelando toda essa luz que nós perifericamente agora vamos começar a falar aqui com vocês, né? Sim. Mas o Boi de Morros está vindo aí com um belíssimo tema, né? E vem dentro disso aqui que a gente já está anunciando. Vem luz nova, vem ressurreição, né? Já que Deus diz, eis que eu faço nova todas as coisas, né? Amém. Isso. Então, o Boi de Morros tem essa proposta. A cada ano um novo espetáculo. Então, por isso, a cada ano, esse tremear de corridas, né? E esse ano, com essa proposta já ousada, como a Clarissa já também anunciou, da gente estar véspera do nosso meio século de existência, né? E já estamos vislumbrando, já que cada ano um novo espetáculo, o que fazer de novo já para o meio século de existência. Então, nós estamos nessa ânsia, né, de ainda aqui e acolá. A gente pode sair daqui por sugestão de quem está nos ouvindo. Ei, Lobato, que tal fazer isso? Ei, Clarissa, por sugestão de Duda Mix e do Dudu ali, né? Rapaz, então bora fazer isso, bora fazer aquilo. Nós Tudo é uma estamos, oportunidade de amadurecer a nós ideia, estamos né? abertos, né? Porque o tema, a alegria do boi, ela mexe com muitas vertentes, né? Então, aqui e acolá a gente vai ajustando. Isso aqui fica melhor, isso aqui fica. Retrata melhor essa essência da mensagem de vocês. E aí, aqui e acolá, a gente tem sempre a mente aberta para aceitar as coisas que estão ao nosso derredor, né? Nada fechado. Mas, ao mesmo tempo, fechado, né? Definido. Tanto que a gente foi a São Paulo, como ela já disse, quando a gente vai, a gente já definiu com o figurinista o que vamos trabalhar, e mesmo assim ainda vamos na ânsia de ver se a gente acha o material. E hoje o grande problema é como trabalhar na cultura bela, como o seu chapéu está, de canutilhos e miçangas. Olha aqui, Dudu. É, Olha isso, olha o brilho disso aqui. e isso não está mais chegando ao Brasil, né? Esse material com essa qualidade, em função das guerras, né? Triste, né? Inclusive estão ameaçando até agora uma guerra nuclear. Estou Sim. comendo aqui um amendoim para ver se eu chego lá com saúde. Aí, então as guerras também mexendo aqui na nossa cultura, nas nossas tradições, a gente podendo não viver o brilho como é em função das consequências, né, do que vive o planeta. Então tudo isso o Boi de Morros vai mexer no seu tema, né? E olha, Dudu, olha, Clarissa, mas olha só lembrar aqui um rapidinho. Há 3 anos atrás nós dizíamos: a terra grita por socorro. Lembro Que desse tema. espetáculo, Lembro cara. desse tema, sim. E aí, E realmente a Terra já foi um sinalzinho de alerta, né, Lobato? Exato. E quando foi ano passado, nós demos a pista. Ei, a terra gritou por socorro e alguém ouviu, né? Então o socorro veio do alto, né? O socorro veio do alto. Esse ano nós vamos autoafirmar esse socorro. Nós vamos dizer Então já tá sendo um spoilerzinho aí, viu? como é que ele tem que ser vivido, como é que ele tem que ser vivido, esse socorro. Como é que ele tem que ser absorvido, né?
Então, será assim uma coisa contínua, né? Então, é isso, o Boi de Morros que leva ao religioso, que leva ao profano, que leva, enfim, as várias etnias, as várias culturas, as várias cores, né? Para ver, eu quero ver o espetáculo do Boi de Morros, e isso nos encanta. E é muito bom, né? Gratificante. E assim, eu vou deixar uma coisa aqui. Na verdade, eu vou declarar, registrar um momento aqui desse projeto do podcast. Ele foi idealizado, acho que tem uns 3 anos mais ou menos atrás, eu não estou recordando bem a data, mas a pessoa, vamos dizer assim, que me deu essa luz responsável foi a Clarissa. Eu não sei se ela lembra desse... Eu não sei se ela lembra dessa situação, mas a gente batendo um papo, né? Inclusive, toda vez que a gente se encontra é para amanhecer. Hugo! Saudade, viu? Então, pra assim, amanhecer, verdade. Então, assim, a gente, nessas nossas resenhas que a gente sentou para bater um papo e conversar e ver o despertar desse projeto do podcast, né? E ela foi me contar a história do Boi de Morros, foi me contar a história do Lobato. E eu fiquei super, super, assim, sabe, curioso para saber mais e mostrar essa história pro povo, entendeu? Porque tem muita gente, viu, Clarice Lobato, que sai na cultura, vive a cultura, mas não sabe como que surgiu o Boi de Morros, não sabe como é que Lobato começou, não sabe como é que a própria Clarice começou. Então, assim, isso é muito importante. E eu pensei, por que não eu gravar um podcast? Eu não sei se ela lembra desse dia, mas eu falei isso pra ela. Falei, cara, bora fazer um podcast, gravar e falar a história. Lá na Praça do Quatraque. Na Praça do Quatraque, lembra disso? Eu lembro. E aí, aí ela falou, vamos na hora, não sei o quê. Só que a gente, mesa de bar, tomando cachaça e acabou ficando, mas eu guardei esse projeto no meu coração. E hoje nós estamos aqui, acho que 2, 3 anos depois, sentado, né? Sentado num estúdio de podcast, gravando o que a gente um dia conversou lá atrás. Então, assim, você, brincante de Bumba Boi, que sai da nossa cultura, que ama a cultura, que sai num Boi de Morros, num BDM, então, assim, você vai ficar sabendo agora como que surgiu o Boi de Morros. Vou deixar a palavra com vocês podem ficar à vontade para falar, né? Acho que Clarissa, Lobato, qualquer um dos dois é muito... apto a falar que realmente como que começou essa história, né? Eu deixo um pouco essa narrativa aí para Clarissa, e aquilo lá eu Clarissa, posso cara, remendar. Aquilo que tu falou no dia, assim, não sei se tu lembra, porque faz uns 2, 3 anos, como eu tinha falando, mas, cara, é muito assim, eu me emocionei muito de coração, porque é uma história muito linda. E vale a pena vocês ouvirem agora e prestar atenção na história da Clarissa. Gente, é sempre muito agradável, né? Relembrar a história do Boi de Morros. Acabei de falar agora há pouco, Duda, a gente vamos comemorar meio século de vida, né? Isso, muito E bom. aí, quando a gente começa a olhar para trás, né? A gente se emociona, a gente vê quanto foi difícil, não é fácil. As pessoas acham que o boi hoje está em um patamar e foi do dia para a noite, não. É exatamente por isso que eu puxei essa pauta aqui. Isso. Porque, assim, pra gente chegar ao nível que tá, né? Então, assim, tem muita gente que fala assim, pra colocar a cereja no bolo, tem um monte, né? Pra chegar assim, ó, botei a cereja em cima do bolo. Um monte. Mas e aí? Pra chegar a esse bolo confeitado, bonito, alguém teve que bater a massa, alguém teve que comprar o ovo, alguém teve que suar para aquilo acontecer, né? Então, Clarice. Justamente, é uma caminhada longa, árdua, com as suas dificuldades, muitas dificuldades, muitos obstáculos. Eu digo para os brincantes o que talvez eles reclamam hoje de algum detalhe, de alguma coisa que talvez não é do agrado. Falei assim, meu Deus, então imagina quem começou esse boi lá atrás, né? Hoje a gente tem uma tecnologia que ajuda, consegue dar um conforto gigantesco para o boi, formato das viagens, né? Hoje você tem o boi viajando o mundo, usando o avião, usando o transporte, que quando começou, eu tenho um tio que lembra, disse, vocês viajam hoje de avião, isso para mim é um orgulho, porque na minha época o boi só dançava no interior dos povoados de morros, e para a gente chegar no povoado para apresentar o boi, você pegava a canoa, e você botava os brincantes no barco, na canoa, para chegar no povoado de Catu, pelo rio, para levar arte. Aquelas lanchinhas de motor bem pequeno, e ele dizia assim, Clarissa, sabe que a gente comia
no lanche, porque para chegar lá era o camarão seco com a farinha. E era aquele lanche que a gente fazia. Às vezes a gente chegava lá no interior e achava que ia ter o jantar, que se o contratante que nos convidou preparou, e não tinha o jantar. Então, quando a gente ouve essas histórias, né, o saudosismo de brincantes dessa época, ainda do início do boi, a gente vê o quanto a gente evoluiu, né? Esse é só um pequeno exemplo para lembrar de que as coisas são difíceis e para a gente, às E vezes, pro brincante chegar... de hoje em dia também é entender que alguém sofreu lá atrás para hoje ele estar usufruindo do que eles, né? Então, assim, o brincante tem que valorizar. Exatamente. O boi, gente, ele nasce em 76, né? 1976. Ele nasce dentro de uma escola e a professora Marlene foi a idealizadora desse projeto. Ela, professora, na época, a escola já fazia grandes festividades, né? 7 de setembro. Isso na cidade de Morros. Na cidade de Morros. Na Escola Rural Normal de Morros, era o nome assim da escola. Então, a escola já fazia grandes festividades, né? Já tinha até fama nos desfiles de 7 de setembro que realizava. Mas a professora, como sempre, os professores da escola sempre queriam inovar, queriam variar as festividades e trazer a educação para o aluno. Ela pensou, por que não a gente fazer um meu boi dentro da escola? Aquela região, na época, a região do Muniz, já existiam vários bois, mas em Morros em si, não existia, né? Não tinha. Não tinha. Então vamos lá. O boi de Morros foi o primeiro Bumba Boi de Morros? É isso? Não. Isso. Da cidade de cidade Morros. de Morros foi o primeiro. Foi o primeiro. Pronto. Agora, da região. Tínhamos algumas histórias lá de pequenas manifestações, não nesse sotaque, né? De orquestra. Esse né? berço de Muni, que é o berço do Muni, né? Tinha umas histórias de alguns bois, de alguns grupos de matraca. E nas brincadeiras. Até se falava, era o boi comitanja, né? mas é Morros quem principia, né? Lá na escola normal, é o sotaque orquestra que principia lá na escola normal, com esse objetivo que ela está colocando. Ah, sim, só para deixar claro para o público, né? Isso. Entender a história direitinho. Então, nós somos o primeiro boi de orquestra da cidade de Morros. A região já existia, né? Outros grupos, né? Rosário, Axixá, Icatu, toda aquela região é vasta, né, desse sotaque. Mas ela inicia dentro de uma escola, e eu costumo dizer para as pessoas que bem aí o boi já carrega essas características desde lá, porque ela tinha que fazer o boi dentro de uma escola, feito por professores, e aí ela já começa a ajustar várias coisinhas, né? Ela começou a implementar o cordão de mulheres, que não existia o cordão de mulheres de fita, né? Só existiam os homens dentro da região. Ela viajando, viu algum boi, pegou uma inspiração e aí começou a colocar as mulheres para participar. Ela quis ver a mulher mais participativa, né? Então, o boi, hoje, de boi de morro, se você pegar, até hoje a gente carrega isso. A gente tem um percentual muito grande de mulheres. Que naquela época os homens participavam mais, as mulheres eram uma quantidade bem menor. Então ela quis equilibrar isso, colocando um cordão de mulher, outro cordão de homem, e sempre trazer esse equilíbrio. E aí a professora, a professora Maria Marlene, ela consegue, junto com os diretores da escola e outros grandes professores, juntos eles conseguem fazer o boi por 3 anos na escola. Depois a dificuldade, ela teve que morar em São Luís. O boi, ele vem para a família Lobato, porque o meu avô também, por ter os filhos estudando na escola, já era um amante quando o boi era da própria escola, acompanhava, virou mutuca, né? Essa professora, ela é da família Lobato? Só para a gente deixar pronto. Ela é casada, né, com o irmão José Maria Lobato. Mas no início, né, apesar de um parentesco bem próximo por outro sobrenome, que é o Ferreira e o Muniz, né, não tínhamos essa ligação. Essa ligação veio mais tarde, quando o meu irmão, que foi vaqueiro desse primeiro boi, né, começa a namorar com ela. E depois essa coisa combina com o casamento. E já começou, o Boi de Morros já começou com esse nome, Boi de Morros, ou tinha um outro nome? Não, era depois foi reformulado? Isso, foi reformulado. Sim. Tá. Porque na escola normal era o boi da escola, né? Sim, sim. E aí, assim, quando ela resolve não fazer mais o boi no terceiro ano, que a escola
com as dificuldades existentes da época, ela resolve não fazer. O meu avô, que já conhecia o trabalho, né, que também de alguma forma já fazia parte, resolveu tomar a iniciativa. E aí, professora, você não vai fazer mais? Então, a partir de agora, eu quero fazer isso aqui. É também um dos amores. Meu avô era muito festivo, gostava de fazer quadrilhas. E ele tinha esse coração explosivo para as festas, né? E aí ele quis dar continuidade. E aí o boi foi ser agora de Zusa Lobato. E aí a partir dele, o boi começa com essa nova, reformulando o nome, né? Bumba Boi de Morros. Um boi de novo. Meu avô, gente, ele faz esse boi por 3 anos, né? Ele faz. Depois que ele assume o Foram 3 anos da escola normal, Sim. 76, 77, 78, né? E aí, em 79, ele assumiu o grupo, a liderança do grupo, Sim. toda a direção do grupo, junto com a minha avó, Maria Isabel Muniz Lobato, que é a esposa dele. Os dois começam a direcionar, né, esse grupo folclórico que nasceu na escola. Tem até uma toada que diz: ele nasceu na escola normal, mas foi criado no bairro do Botequim. Mas esse touro é festejado no Maranhão, Brasil, enfim. Ele nasceu na escola normal e foi criado no bairro do Botequim. O Botequim é o bairro Santa Cruz, aonde o boi batiza, aonde o boi morre. Aquela quadra lá, né? Justamente. Do boi. O bairro é Botequim e tem esse apelido, porque lá existiam as fábricas de tiquira, né? Os botequins que fabricavam isso. Mas é o nosso berço, é o nosso bairro de paixão. As toadas cantam a nossa Morros, cantam o nosso bairro, cantam a nossa terra. Então, meu avô conseguiu fazer o boi por mais 3 anos. E nessa época, Lobato já assumiu também? Já começou? Não. Ou não? Não. Tá, pronto. É só isso que eu queria saber. Era só Pronto. eles dois, meu avô, minha avó. Pronto. Lobato lá, vivendo a vida dele. Lobato vivendo a vida dele, que ele era catequista, líder Da igreja. da igreja, líder de grupo de jovens. E quando o pai e a mãe assumiu, o conselho dele para os pais era: larga disso. Pai e Olha a mamãe, cara vocês dele. não precisam disso. Olha a cara dele. Isso não vai levar ninguém para frente. Tu tá vendo, tá? Dudu? Tu tá vendo como é que são as coisas? Então, ele era muito voltado para a questão da igreja, né? Ajudando o padre, evangelizando com os jovens de Morros. Então, assim, a vibe dele na época era essa, não era Bumba Meu Boi. E até o conselho da época, né, para os pais, porque eles já eram de idades, ele via o cansaço, mas mesmo assim eles, né, continuavam com essa energia de colocar o boi para frente. A ideia, então, só ficava mais forte a cada ano, né? Então, tipo assim, não ia fraquejando por mais que Lobato falasse, larga disso, não é, e tal. A ideia só ia se fortalecendo, Só é ia se isso? fortalecendo, justamente. Eu digo que o Boi de Morros, ele é muito abençoado, porque desde quando eu vou escutar a professora, quando eu escutava a minha avó a contar as histórias, foram muitos amigos que somaram esse tempo todo, que chegam, que gostam, que abraçam, que trazem ideias. Então, em todo esse percurso de 49 anos, foi assim. 49 anos. 49 anos, foi assim. Assim como tu chegaste, eu não sei por quê, Como? a gente se encantou, né? Verdade. E a gente, assim, você, quando pode, quando é chamado, você nunca disse não, você sempre se coloca à disposição. E assim é que a nossa cultura sobrevive, porque, gente, ninguém consegue sozinho, né? Tem que ter as pessoas que gostam, a galera que torce, né, também, que fica na torcida, que traz essa energia legal e faz as coisas funcionarem. O meu avô, ele sempre foi, dizem, né? Porque assim, o meu avô, eu não tive, não, ele faleceu, eu tinha 2 anos, Ah, então então eu não tem essa memória, né? eu não tenho muito a memória dele, mas da minha avó eu tenho muito. Então, assim, ele veio a doença, né? Deus chamou, e aí eu acho que foi quando eu te contei, né? Que assim, que a gente tem uma toada, Papai Pode Cantar um Pedaço, que conta um pouco dessa passagem, né? Que é onde Lobato vai entrar, é na falta do pai, é quando o pai parte e deixa a mãe
dele, sozinha Que com esse coisa de trabalho. Deus, né? Que história. Então, realmente, o boi de Muso, ele é uma brincadeira muito, assim, boa boi, muito abençoado. Não é à toa que sempre vocês trazem, né? O Lobato sempre tem esse cuidado, esse carinho de trazer as coisas de Deus para dentro do boi. E isso também me chama muita atenção, né? Eu sou mariano, sou devoto de Nossa Senhora de Aparecida. Acho que meu braço aqui diz tudo, né? Então, assim, eu acho que também tem essa ligação, né, de espiritualidade, de energia. Eu digo muito que luz atrai luz, né? Nunca, Com nunca, certeza. tu nunca vai ver uma escuridão atraindo luz e luz atraindo escuridão. Luz atrai luz. É fato, não tem pra onde correr. Entendeu? Acho que é por isso que entra a nossa ligação, né? Também não lembro como a gente se conheceu. Se falar, ah, Duda, como não lembro. Eu só sei que eu tenho um carinho muito grande por. Eu acho que você não precisa estar falando aqui, mas tenho um carinho muito grande por vocês, pela família Lobato, pelo Boi de Moço, né? É um Bumba Boi que traz muito, agrega muito valores à nossa cultura e não poderia ser diferente, tinha que ser com vocês. O podcast da temporada junina tinha que ser com Amém, vocês. amém, amém, amém. E eu quero saber como que Lobato entrou nessa história, assumiu, pegou e disse assim, agora eu acho engraçado, no dia que a gente conversou, eu e a Clarissa, então eu queria que ela contasse essa partezinha, como que ele chegou, lembro que ele chegou da igreja, teve um negócio que ia ter um batizado, eu não sei se foi uma apresentação, não lembro muito bem, que o cantador, não sei, não foi, ou não apareceu, tem uma história assim, conta pra gente Sim, aí. aí meu avô morre, né? Ele fez 79, 80, 81. 81 ele faleceu. E aí, vovó foi um ano de luto, né? Vovó com muita dificuldade. Então, assim, Lobato, talvez dos filhos, ele era o mais distante desse trabalho, porque o que motivava ele eram mais os trabalhos ligados à igreja, né? Dos outros filhos, todo mundo ajudava sempre do jeito que podia. Então, quando meu avô morre, ele deixa um pedido, né, no leito de morte, ele chama a família, e aí ele pede para Maria, né, que é a esposa dele, que é a minha avó, Maria Isabel Muniz Lobato, disse, Maria, não deixa a brincadeira acabar. É um trabalho feito por jovens, é muito bonito. E aí ele deixou esse pedido. E ela, no leito de morte, promete a ele, né, que ela ia dar continuidade. Só que depois quando vem para cumprir a promessa, as dificuldades foram grandes, foram enormes, Como tudo na vida, né? como tudo na vida. Ainda mais depois de uma perda, né? E como eu falei, aquela época era muito mais difícil para a mulher assumir papéis na sociedade de liderança, né? Isso era muito duvidoso até para a própria sociedade de Morros, que ela conseguisse fazer isso, né? Quando eu digo que a professora lá no começo já queria colocar mais mulheres no cordão, era mesmo para mexer dessa participação da mulher em todas as áreas, né? O que ela pudesse querer estar, ela querer estar. E aí, vovó, ela sentiu, por ser mulher, essa dificuldade na pele, né? As pessoas até apostavam que ela não teria essa condição de colocar, como ele fez o marido, né? De dar essa continuidade a esse trabalho. Então, vovó, ela não desistiu, ela sempre estava ali pedindo ajuda para quem ela pudesse, né? Quem chegava. Quem pudesse somar, Quem né? pudesse somar. Então, assim, ela fez, assim que ela foi colocar o boi, ela passou por uma dificuldade muito grande, porque ela já tinha algo marcado na agenda do boi. Papai, eu não lembro bem especificamente o que era, mas, assim, o que a história nos conta, que os meus tios, é que, tipo assim, papai, nessa coisa da igreja, mas sempre adorou um futebol, gostava de jogar, bater Era, uma era, bola. era, era Ele era jogador, craque, jogador ele era craque, caro, craque. jogador Até caro. hoje eu sou craque. É. Tá aí, Dudu? Ele é craque, até Jogador hoje, até caro, meu hoje. amigo. Aí eles, lá em Morros, para chegar no nosso bairro, tem um campo, né, lá em cima, ele sempre batia essa bola no final da tarde. E quando ele volta do campo, o irmão dele, que é o meu tio Pataca, amo do boi, né, José Maria Lobato, que está nesse boi desde o primeiro ano, porque Ataca, né, rapaz? na escola ele dançou como aluno e depois acompanhou todo esse processo do pai e depois com a mãe, né? E aí ele chamou o papai e disse que vovó estava muito chorosa, estava chorando em casa, porque
o amo que ela tinha contratado, a pessoa que ela tinha contratado, e tinha mais problemas lá de algum músico que tinha desistido, tinha mandado recado para ela que não ia cantar, não ia poder cantar. Tu tá vendo? Mesmo a gente encaixaçado no dia, eu lembrei dessa história. Tá Foi. vendo aí como foi forte? Viu? Pois é. E aí ele disse chorando, mas como assim? Não, mas o cara. Aí tipo, a Pataca foi explicar que o cara tinha desistido e tal. Ele disse: não, isso não pode, não vai ficar assim. Meu irmão, pois é, nós vamos cantar. Nós somos nós que vamos cantar. Aí tipo, a Pataca olhou para ele e disse: tu? Lobato, aquele cara assim, larga isso, deixa isso, né? Mas quando tá no Quando, sangue, quando chama, meu amigo, quando é a mãe da não gente, tem né? história, não tem. E ainda tem mais pessoas assim que já duvidavam, né? Como deixar a mãe, né, chorosa e deixar as pessoas duvidando de que ela não conseguiria. Então eles, claro, não pensou duas vezes. Mas o que as pessoas contam que é engraçado, que nunca ninguém imaginou que fosse ele. Mas peraí, Porque ele era cantador, era de missa, não pois era é, cantador de boi, já entendeu? respondeu o que eu ia te perguntar. Ele já cantava nas missas, era isso? Ou não? Do nada, não, eu vou cantar, não vou deixar minha mãe desamparada, eu vou cantar. Pegou e subiu no palco, que eu tenho um amigo meu que também que teve essa coragem. Depois eu vou falar sobre ele. Mas vamos lá, continuando. Pois é, ele era cantador de missa e não de boi, então todo mundo ficou surpreso da atitude dele de dizer, não, é a gente que vai cantar, né? E assim começou a história de Lobato no Boi. Foi dessa forma, né? Então, olha como Deus nos prova todos os dias, né? Então, Clarissa, eu fiz questão de entrar nesse assunto para mostrar que tem muita gente que não entende, né? Que não conhece a história do Lobato. Então, gente, quando vocês estiverem no Arraial presenciando o Boi de Moço se apresentar, espetáculo do Boi de Moço, que tem essa parte que traz muita lembra muito a parte de igreja, de missa, tá explicado o porquê. Lobato era cantador de missa, né? Então, assim, era de dentro da igreja. Então, tá aí o porquê que todo mundo não sabe, não conhecia até o momento, E até né? hoje muitos criticam o Duda, né? Fala assim que o boi de Morros, esse boi é só religião e tal, não sei o quê. Por Não isso que eu, consegue por entender, né? isso que eu fiz questão de puxar esse assunto, justamente para mostrar para todo mundo que está assistindo e até, às vezes até o próprio brincante do boi E não justamente, conhece, não né? Não conhece a sabe. história. Então, assim, quando você conhece, você começa a respeitar, entendeu? Ah, foi assim? Poxa, que massa, que legal. Esse foi o impacto que eu tive. Quando tu me falaste naquele dia, eu fiquei assim, cara, a gente não conhece. A gente, às vezes, julga lá pelo momento. Mas como é que foi aquela história? Quando Por vai que que é buscar, assim? vai Por que entender. que... Então, foi por isso que eu fiz questão de puxar esse assunto. Para mostrar para todo mundo o porquê que Boi de Mouros é assim. Então, gente, respeite, tá? Né? Não, Lobato? Pois é, rapaz. E aí, o que é engraçado dessa história toda, a minha dificuldade aí não era só a questão da igreja, ou de dizer. Eu vivia já em São Luís, tá? Eu vivia em São Luís, eu era funcionário da Semar, né? Da extinta Semar, hoje Equatorial. Então, eu era técnico. Então, minhas duas áreas eu trabalhava com eletricidade, não era técnico, fui formado pela Escola Técnica Federal do Maranhão em eletrotécnica. Então, eu era funcionário da Semar, ia a Morros aos finais de semana, né? Já namorava, então eu ia. Ou seja, na época do Boi, tu já morava aqui em São Luís. Exatamente, na época de papai, da escola normal. E já indo a Morros, naquelas pressas de finais de semana para ver a namorada e bater minha bola, acontece esse episódio, né? Que ela acaba de lembrar. Então aí eu resolvo, né? Aí brota isso, né? E como eu já mexia um pouquinho com música, né, eu digo, não, nós podemos conduzir essa história. Bom, e aí O a Pataca gente. já cantava, não? Não, ele não Nessa cantava. época? Não. Ele Não. só Pronto, só dançava. Só dançava. dançava. Tá. Os amos eram outros, eram Sim. os famosos amos, saudosos amos, né? Que todos eles já foram. Era o Erasmo, esqueço agora o nome lá dos amos de Una dos Morais. Posso daqui a pouco me lembrar.
Então foi assim, com a minha chegada, começou a haver uma renovação, né, dentro do grupo, uma energia nova a partir do cantador. Aí entram novas pessoas e daqui a pouco até o Erasmo que já partiu, uma pessoa que tinha deixado o boi, daqui a pouco ele consegue retornar. Pai, o boi da tua terra, a gente e aí a gente entra nessa história. Mas aí a história eu consigo fazer, né? Deus consegue me usar para a gente fazer uma grande revolução nisso aí. Quem acompanha a história da cultura do Maranhão, principalmente nesse aspecto do boi de orquestra, sabe que com a minha chegada, houve novas páginas da cultura foram escritas. Porque com a minha religiosidade, eu vou e foco, né? Que vem cá, as festas não são para São João, São Pedro, Santo Antônio e São Massal. E é de onde esse povo, né? É. Né? Aí, Então uma coisa ligada à outra. exato, né? Eles assim, bom, então se a festa é para eles, é deles que nós vamos trabalhar, né? É com eles E que nós vamos exaltar, né? trabalhar, é. E aí nós vamos primeiro fazer aqui uma celebração de entrega, vamos fazer um batismo, como um rito, como todo mundo faz, né? E fui resgatando tradições que já haviam se perdido ao longo da história, né? Então, se a festa ela tem um caráter de homenagear grandes nomes da igreja, né? E eu com aquela influência que vinha da igreja, disse, não, nós vamos aqui começar a reacender essa chama. Aí começamos a mexer nisso, aí começou a fazer as toadas temáticas, né? Tipo assim, nós vamos trabalhar com o menor abandonado. Eu chego e começo a trabalhar com o boi, com as toadas, exatamente em cima dos temas da campanha da fraternidade, que você sabe que a Igreja Católica até hoje Sim, faz, né? sim. A CNBB com o seu tema. Então a gente começa a trabalhar, eu começo a trazer os temas da campanha e começo a focar esses temas dentro do boi. Aí é que alguns vão dizer, mas trouxe a religiosidade. Sim, eu me sentia bem, era de onde eu vinha, né? E aí a gente então Era a tua começa. raiz, né? Não tinha como deixar de, Exatamente. né, de lado e falar assim, vou cortar bem aqui e a partir de É, hoje eu vou virar a chave e não vou falar da minha raiz. mas isso foi uma luz tão grande, uma luz tão boa, porque eu sem saber, depois eu me deparo com a história do boi, com o boi profano, o boi só para vagabundagem, o boi, que a cultura do boi no Maranhão era voltada para isso, né? O boi da prostituição, o boi disso, daquilo. Eu disse, não, o boi não é para ser isso, não, Na né? verdade, eram os preconceitos, né, que existiam nessa época. As pessoas achavam que quem dançava boi, que Era quem fazia a desocupado. cultura era desocupado, É, né? E aí, assim, taxavam de todas as coisas ruins. Então, existiu isso muito no passado. Ainda existe em dias de eu hoje, já ia te dizer né? isso. Ainda existe em dias de hoje. Ainda existe. Então, até na época da própria professora, Duda, eu lembro que ela diz assim, era difícil eu convencer um pai de uma menina que ela queria fazer o cordão de mulheres a deixar a filha dançar no boi, né? Porque tinha um preconceito gigantesco em torno, né, do dançador de boi, né? Ah, quem passa a noite na rua, quem vai E dançar é essa isso, época é já tinha aquilo, é Índia outro. também? Existia, Já. só que as mulheres, naquela época, pelo menos naquela região, ela conta, né? Era um cordão de índias e era uma média de, no máximo, 8 mulheres, 10. E o restante do boi todo formado por De homens. homens. Certo. E no Boi de Morros, a gente ainda conseguiu, logo nos primórdios, ela conseguiu 2 ou 3 cantoras. Então, teve ama, né? Teve ama no boi, que cantava, que puxava o boi. Então, esse preconceito, ele sempre existiu. E quando papai, talvez, como ele diz assim, eu também acredito que é Deus mexendo no processo. Quando ele traz aquilo que ele acreditava já dentro dos trabalhos de evangelização que ele tinha na igreja, que aí ele vai, tipo, assumir um pouquinho ali na ajuda com a mãe do trabalho de arte, que ele leva, né, toda essa veia, tudo aquilo que ele acreditava, para fundamentar também aquilo que ele ia passar a criar, porque ele virou compositor, começou a compor as toadas e tal. Então, tudo isso ele trouxe para a temática, né, para as temáticas que ele foi escolhendo, vinculou as campanhas da fraternidade, que eram os temas que a igreja escolhia, ele trouxe isso para dentro da arte, para a cultura. Então, foi uma forma também de as pessoas começarem a ver e analisar direitinho as mensagens, o que verdadeiramente
a gente ia fazer, a gente ia trabalhar o que a arte, o que a gente queria que as pessoas pensassem da arte, né? A arte, ela educa, ela traz caminhos Ela de salva, luz, né? ela salva, e não o contrário, né? Então, foi sim, eu também acredito, pai, que foi muito salutar para a história do boi, essa chegada dessa nova luz, desse novo olhar, né? Dos temas voltados para a religião. E hoje ainda existe, mas eu acho que a gente avançou muito Não, muito, essa, muito, muito, nessa aceitação, né, de as muito. pessoas olharem a nossa cultura, a nossa arte, o Bumba Meu Boi, que é patrimônio cultural da humanidade, né, com outro olhar. E hoje a gente tem aí, nós tivemos uma inscrição com uma seletiva com 400 inscritos. Olha que legal a demanda. Aí eu disse numa entrevista há poucos dias, falei assim, meu Deus, ver essas pessoas aqui, para mim, meu coração tá super feliz, porque é o reconhecimento de um trabalho que a gente faz há 49 anos. Se as pessoas querem estar, é porque de alguma forma elas nos admiram, elas gostam. Então, isso é um sinal que a gente está no caminho certo, entendeu? Inclusive, eu ia entrar nesse assunto, mas como tu já começou, vou Não, pegar esse, eu vou eu pegar, só não, interrompi. não, pode ficar à vontade, é que a gente tá tranquilo, tá em casa. Mas eu vi essa questão das inscrições, foi muita gente, Clarice. É Muita, engraçado 400, né? que isso foi, 400? 400 a gente abriu inscrições. isso numa semana antes, né, da data que a gente foi fazer. Porque nos outros anos a gente vai para 700 pessoas, né? É mesmo? Então, Então esse ano quando a gente abre assim com um pouco mais de tempo, né? Porque normalmente quase todos os anos a gente abre essas inscrições a partir do Natal, a partir do Ano Novo, janeiro, aí já está aberto. Mas esse ano a gente deixou para abrir depois do Carnaval, logo ali bem em cima. É quando a gente se abre, a gente se espanta, né? Cara, muita Você gente, está se aproximando muita. de 500 pessoas inscritas, né? Eu sempre assim, como acho que todo mundo sabe que eu trabalho com, o meu segmento também é produção de evento, com evento, sempre falar, bicho, é só a minha cabeça, né? Bota 400 pessoas enfileiradas aqui. É Sim. muita gente, cara. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, não, mas 400 não é um número muito específico. Bota enfileirada pra te ver. E eu vi essa... Dá para a gente fazer 3 bois. Tranquilo. E Então, as pessoas que estavam lá eram pessoas bonitas, eram pessoas, né? Só que como a gente também tinha poucas vagas, a gente vai espremendo ali, né? mas isso é muito bom, sabia? Porque, assim, isso é a valorização do trabalho de vocês, Justamente. entendeu? Porque, assim, Reflete esse teor, essa essência com que a gente já vem trabalhando. O jovem sabe que ele vai não só para uma coisa como está concebida, a festa pela festa, a bebida pela bebida. Ali a alegria, ele é convocado a viver uma outra alegria, né? É necessário ter a festa, é necessário ter a alegria, é necessário ter a motivação, que até o próprio Cristo fez essa motivação do sim, milagre, de transformar água em vinho. Mas ele sabe que a essência ali é outra. Por isso que a gente chama família BDM, né? A gente sabe que a gente vive ali, nutre uma outra forma de alegria, né? Inclusive uma alegria que a gente quer incendiar aquele arraial, vamos assim dizer também, de alegria e de amor, mas falando dele, do alto, falando de Deus, né? sempre. Ele, na realidade, diz o grande, nele vivemos, nos movemos, somos e existimos, né? Então é isto que, isso não tinha que ser. Todo mundo sabe também que, tipo assim, a igreja pegou isso uma época, porque isso aqui era profano e a igreja trouxe uma forma de catequizar. Pronto, se a história relata isso, né? Porque tem aquilo lá, por exemplo, você tem um período de carnaval, aí vem a quaresma, né? Ah, não, a igreja tá aí, você fez a festa da carne, agora você se purifica, né? Bom, se as coisas têm essa duidade aí, se há essa compreensão até de análises científicas, então também hoje nós vivenciamos essa coisa aí da alegria, da nossa alegria ali no boi, ela tem esse objetivo final. Ela quer te alcançar, mas te tornando uma pessoa melhor. Não só a festa pela festa, não só a alegria pela alegria, não só a bebida pela bebida, mas ela quer dizer de que aquela tua alegria, ela é digna de um templo que é de Deus, né? Precisa ser respeitada. Aí a gente vai cantar, quando a realidade chega, a gente vai cantar não às drogas, menor abandonado, a gente vai exaltar a mulher, a gente vai se identificar com temas sociais como Direta Já, quando o povo clamava naquela época, né? Aí a primeira toada que ganhou o primeiro troféu do Maranhão, me lembro como se fosse hoje, uma concorrência na Rádio Ribamar,
O Boi de Morros é premiado. Primeiro ano meu de chegada, o Boi de Morros é premiado com o troféu da melhor toada da época. Isso Direta já. Isso já no primeiro ano. Primeiro ano, né? Então o povo vibrava com aquela coisa no Brasil e a gente cantou direta já, né? Então lá vem um Boi de Morros diferente de todo mundo. A cara do Arraial dizia, lá vem um boi das diretas. Você ainda lembra dessa Olha, toada? olha, é engraçado que tipo assim, a gente já mexeu com tantos temas, né? Aqui acolá, no olhar de alguém que quer criticar, alguém que, não sei o quê. Aí, bom, ora é boi das diretas, Mas é normal. ora é boi da igreja, já vai começar a missa. Mas isso é normal, né, Lobato? A gente, né, Clarice? E assim, a gente já mexeu em tantas. Rapaz, eu tenho uma irmã que já faleceu, então as enchentes no Nordeste estavam horríveis. Ela canta SOS ao Nordeste. A gente vai para um tema, né? Depois a gente vai cantar aquilo que está maculando o povo, né? Então, sucesso, SOS ao Nordeste. Foi aquele clamor, enchente em tudo quanto é estado do Nordeste, né? Aquelas vítimas todas. E o Boi de Morros cantando aqui SOS ao Nordeste, né? Então, a gente foi, além de eu mexer, aí fui trazendo, né, todo mundo para esse mesmo objetivo. E hoje, essa atração toda que a gente vê aí de jovens, é porque os jovens também estão em busca disso, né? Então, estão em busca de alguma coisa que faça fazer a alegria deles, mas que também que faça fazer com conteúdo, que não seja só, né, para poder deturpar o corpo, para não seja só o uso do corpo, né? Carne pela carne, mas que também dê uma espiritualidade. Então, com a minha chegada em 83, papai morre em 81, mamãe bota luto de 1 ano, né? Porque era assim no interior. 83 eu entro nessa história já em junho, chegando em junho, porque o boi ia sair, tava, quando há esse despacho, parece que era o primeiro grande ensaio e já tinha alguma coisa em pista. Disse, não, nós vamos fazer. E eu chego bem rapidamente, esse ano eu consigo gravar o primeiro vinil do boi. Disse, não, nós vamos mostrar que... Porque eu conto sempre essa história. Com a morte de papai, e ela já lembrou da fragilidade da mulher, inclusive até hoje, né, ela tem esse problema, imagine naquela época. Aí, com a fragilidade da mulher, cultuava-se morros de que, dentro daquela filosofia de que o esteio de uma casa, quando ele cai, né, quando ela cai, a casa não subsiste. Então, o esteio da casa era o homem. Se o homem não estava mais, e aquilo me mexeu. Eu disse, não, nós vamos mostrar que Zusa teve filhos, e que ele soube bem educar os seus filhos, e que nós temos preparou os filhos, né? E que nós temos condições de louvar. A casa não desabou, não. Nós temos condições de fazer. Foi isso que mais me moveu, ver a minha mãe ali naquele chororô, né? Aquela coisa, com a cartazinha de despacho na mão lá do amo. Senão nós vamos fazer. Aí já cheguei, já fui mexendo com outras pessoas, já fui convidando outros amigos, e aí conseguimos gravar o primeiro vinil, né? E que foi a história dessa primeira toada, né? Que é exatamente o primeiro coroamento do boi. O boi já chegou ganhando troféu, cara. Já chegou grandão, né? Toada mais bela do ano, cara, né? Porque as toadas, elas vinham, e até hoje tem esse cunho. Até hoje, por exemplo, eu canto as minhas toadas, alguns dizem assim, Lobato, poxa, por que tu esqueceste a morena? Por que tu esqueceu a lua? Por que tu, né? Então eu saí mais daquela poesia de mexer nessa coisa para cantar essas toadas temáticas, né? Fui cantar o menor abandonado, a mulher, fui cantar, enfim, né? Vários temas aí que nos 50 anos a gente se propõe a resgatar um pouquinho dessa história, em termos de toadas, em termos de alegria, né? E então a gente foi mexendo assim, né, nessa coisa toda de temas. E foi brotando essa coisa bonita da gente chegar e dizer assim, não, pai, o tema social também é válido, posso fazer uma letra com tema social. Aí já saiu um pouco da linha do sereno, da madrugada, né? Lá vem a lua surgindo, saiu um pouco dessa linha poética, né? E fui para o social, fui para o político, fui para o religioso, fui para as denúncias mais diretas, né? E juntando nas minhas poesias aquelas mensagens que eu achava que eram necessárias, até que eu já lembrei ainda há pouco, que às vezes muito dentro do tema da própria campanha da fraternidade, né? Que era onde eu estava mais ligado ali. E aí a gente conseguia ir fazendo essas toadas, que é acolá. Uns diziam, a pátria é uma coisa diferente, aí não há.
Outro dizia, não, eu gostava daquele boi mais tradicional, eu gostava mais daquele, né? Sempre tem esse equilíbrio e esse peso, né? Exatamente. E esse julgamento também, né? Que eu digo muito. Então eu saio um pouco dessa linha poética para adentrar um pouco essa outra, né? Mas isso foi formatando novas simpatias, né? A gente estava falando dos Sim. quase 500 inscritos agora, dentro de uma semana, né? Foi identificando, rapaz, tem um boi ali com um novo recado, tem um boi ali com uma nova forma de ver. Aí já o pai e a mãe, o jovem já um pouco mais educado, mais criado, ele vai se identificar com aquilo. Então hoje a gente não pede mais para papai e para mamãe como era ontem, né? É o jovem que já se identifica e vem, né? Diz assim, não, eu quero estar num boi desse aí que, né, que além da beleza, ainda tem isso aí de conteúdo, né? Então, hoje é isso, né? Mas aqui lá a gente ainda ouve, ei, canta aquelas antigas, né? A gente nem tem mais tempo, não tem mais tempo porque as coisas foram se modificando de um jeito tal que o arraial te dá 1 hora, né? É diferente daquela época que a gente cantava uma noite inteira, você precisava tirar a Hoje toalha é lá do uma hora, baú, né? você precisava Tá tirar de antigo. tudo quanto era lugar para poder subsistir aquela noite, né? Ou aquela dança. Hoje você tem 1 hora e se você tem um tema, você nem consegue mais mexer. Quando tu pensa que tu pode mexer numa toalha antiga, já acabou o seu tempo, né? Já, aí pronto. Aí aquilo lá. Já vai com o espetáculo montado, na A verdade, gente né? já De tem. 1 hora, né? Que é a nossa proposta, né? Cada ano um novo espetáculo, um novo tema, né? E aí nós fomos. E dentro dessa linha também, eu dizia, gente, mas se eu fizer um boi igual ao de Axixá, se eu fizer um boi igual ao de Rosário, eram os bois mais próximos, né? Se eu fizer um boi igual ao de Ribamar, que era o sotaque orquestra, é, eu vou ocupar aqui espaço, é a mesma turma. Aí, esse meu olhar também atingiu. Hoje, se você for olhar, o boi é feito por universitários, cara. Né? Então, o universitário hoje ele identifica, ontem, ele mantém a linha, nasce numa escola, hoje é feita por universitários, por empresários. Então, veja que público nós adquirimos, né? Um boi que era feito por negros, por bêbados, por analfabetos, Desocupados, né? Na desocupados, Que visão é, do público, no, né? com ou essa questão com da esse visão preconceituosa, preconceituosa né? de que antigamente só quem fazia, né, bumba É o boi, que não tinha que que fazer, não né? tinha o que fazer, né? Aí Aí, as pessoas diziam com isso. isto, veja que público nós somos atingidos, né? Então, isso foi muito legal, porque você agregou uma juventude aí ávida de cultura, ávida de brincadeira, ávida de alegria, né? Quer dizer, deixou de ser só o rock, só o bolero, deixou de ser só o samba, para chegar umas toadas que pudesse trazer alguma mensagem, alguma coisa bonita e com conteúdo. Isso é muito bom, né? Porque eu costumo de falar sempre, assim, que se você chegar numa multidão, pegando lá o que o Lobato falou sobre a questão dos bois mais próximos, né? Que era Xixá, Rosário, ali mais próximo dele. Se tu chegar numa multidão, caladinho, alguém vai perceber? Alguém vai saber que tu chegou? Não, tu precisa fazer diferente, né? Precisa fazer Justamente. zoada para mostrar que tu tá chegando no local. Então, isso é muito bom. E a história do boi de Mouros, do índio, de ter a imagem do índio no boi de Mouros. Como que isso aconteceu? Como é que o Lobato, a família Lobato, é, visualizou essa questão de ter um índio, né? Que a tradição sempre foi as índias, Sim. né? As índias e tal. Aí veio Lobato, né? Com a família Lobato com uma ideia de inovar com os índios. Como é que foi isso, Peraí, Cleves? antes dela contar, a minha chegada no boi, eu vou mexer em vários elementos. Eu me lembro, eu não vou mexer para, tipo assim, tirar, desvirtuar a cultura, mas eu vou mexer para tornar aquele elemento, no meu olhar de jovem, mais bonito, mais atrativo. Por exemplo, eu vou tirar a perneira de couro e vou botar uma perneira colorida. Eu mantive o formato do padrão que o boi de orquestra tinha na época, mas eu tirei o couro, né? Só deu uma roupagem nova, Quer né? dizer, eu tirei a bota, aí eu botei uma sapatilha, né? E aquilo que parecia ser o couro, eu vesti com um pano brilhoso, né? Então eu já dei ali pro pé da turma, abaixo do joelho, eu já dei um outro olhar, né? Sim.
Uma crítica danada. A Lobato tá mudando, tá tirando o elemento, mas gente, tá ali a bota de uma outra forma. Aquilo deixava o pé do jovem mais leve, mais bonito, né? E a perneira com elástico, o elástico subia até aqui no joelho, né? Calçava lá embaixo. Lobato, mas tu Isso desenhava colorido. também? Aí eu comecei com isso. Clarissa, nessa época, acho que muito criancinha ainda, de braço, nem, né? Eu já mexendo com essas Eu não coisas. acompanhei, não. Isso aí tu não os meus lembra. filhos aí, nem nessa época não estavam, não. Eu estava namorando ainda lá com a minha esposa lá, né? Aí a gente vai, aí eu começo a fazer essas modificações. Isso já colocando uma bota com lamê brilhosa, né? Tirei o colete ali do bordado com veludo para também colocar uma coisa mais bonita, né? Bordado, mas aí já colocava o lamê, né? Aí pronto, quando eu trouxe isso num ano, rapaz, era imparcial, o estado do Maranhão imparcial, os historiadores da época, tudo dizia, Tirando a tradição, tá tirando né? a tradição, tal. Mas chegou um ponto que eu disse assim, quer saber de uma coisa? Eu vou sair dessa história. Eu tô cansado. Eu tinha meu emprego, como eu tô contando aqui, né? Eu tava facando, ficando fazendo. Aí depois chegava hoje e dizia, Lobato, paz, isso é bom, tu tá incomodando, olha como isso é bacana e tal. Aí, meu amigo, desses trânsitos que a gente foi passando, né? A gente foi subsistindo, mas aquilo que dizia, né? A gente foi persistente e fomos conquistando outros públicos, né? E o boi tem hoje esse resultado aí, que os 50 anos de história que a gente pode contar assim de cadeira. E fui vendo que o turista, por exemplo, né, ele já corria atrás do boi, né? Era uma coisa diferente, era uma coisa. E os jovens já corriam atrás. Esses grupos todos que estão aí. Nina Rodrigues, por exemplo, é feito inspirado em morros. Quase todos esses grupos que estão aí, com exceção de Axixá, vamos assim dizer, que é mais antigo aí no sotaque, né? Já teve uma inspiração, né, naquilo que Morros trazia. Inclusive, tu tocou no assunto do boi de Nina. Uma das nossas convidadas aqui, a Concita, ela vai ter a oportunidade de falar isso aqui. Ela já, numa conversa que tive comigo, ela já confessou que realmente uma das inspirações dela foi o boi de Morro. Concita era mutuca de cadeirinha, de cara, não deixar a gente... ela falou, e foi uma das de morar coisas lá em casa, falou, de ir lá pra casa. Vovó ela recebia falou, com muito ela falou carinho, muito né? isso pra mim, falou, cara, então assim, e eu falei assim, bicho, tem muita gente que não sabe disso, entendeu? E de Então, tanto ela contar essa história, eu até sei, ela não ia fazer nem Boa Meu Boi, elas iam fazer uma escola de samba, foi, ela é a irmã dela, né? ela conta Aí tudo depois isso aí, dizia, pra morar pro boi, a gente já gosta do boi de do boi de Morros, a Morros, gente já acompanha. ela falou. Aí começaram a pegar as nossas toadas e fazer os primeiros ensaios. Ela falou isso, que ela ensaiava com a toada do boi de Morros. Então, assim, Concita, é a nossa próxima convidada. Então é muito bom a gente tocar nesse assunto, porque muita gente não sabe disso. Mas escuta só, aí, meu amigo, vinham as críticas, depois eu me autoafirmava. Tipo, quer saber? O cara dizia, Lobato, rapaz, eu tô aqui dividido em duas coisas. Eu tô vendo aqui os críticos, mas eu tô vendo o povo batendo palma. Eu vou nas palmas, tá? Eu vou com as palmas. Então, se o público tá me dando esse sinal, é porque tem alguma coisa aí que é boa, né? Então, isso me alimentava, mas se eu fosse atrás das críticas no princípio da coisa, né? E depois eu dizia, mas gente, eu não estou mudando nada, muito pelo contrário, a festa não é de Santo Antônio, eu estou falando dele, não é de São Marçal. A festa não é voltada para a igreja, eu estou cantando um tema de dentro dela, né? Aí um dia eu cheguei para um padre e contei para ele essa angústia minha, né? Coisa até de amizade, de bater papo, vamos até dizer de uma confissão. Eu dizia, aí contava essa história, tipo assim que eu estou contando aqui. Ele disse, meu filho, sabe o que é isso? O nome disso é inculturação. Aí foi uma palavra até que ele me disse, eu fiquei chocado quando eu não conhecia a palavra. Ah, meu Deus. Eu estou conhecendo agora. Quer dizer que eu estou sendo inculto, né? Ah, então os críticos estão certos. Quer dizer que eu estou sendo inculto, fiquei até assim. Depois ele disse, não, inculturação é você pregar Deus através da cultura. Aquilo me... Né? Encheu, né? Agora eu tô no caminho certo. Estou no caminho certo, né? Veja essa turma. Ele disse assim, sabe o que essa turma quer? Que eram os críticos da época, né? Eu não vou citar o nome deles agora aqui, porque não vale a pena. Vale a pena, né? Mas a história vai contar isso.
Sabe o que que esses críticos querem? Eles querem o boi só sendo lembrado em livros, né? Porque a coisa caminhava para isso. Você vê hoje, você está vendo como é que está o Costa de Mão, o Zabumba, os sotaques sumindo, porque não tem Destaque atrativo. da ilha, né? Todo sumindo mesmo, né? Não tem atrativo. Então ele diz assim: esse pessoal quer ver o boi só escrito em livro. Eles não querem ver o boi espetáculo que você está fazendo, eles não querem que o boi evolua. Eles não. Bom, aí eu fui entendendo que cultura, né, não é só aquela coisa de você lembrar o antigo. Que a cultura ela também pode ter a sua abertura às inovações, né? Porque dizia assim, mas gente, eu nunca tirei Chico e Catirina do espetáculo, muito pelo contrário. É, eu trouxe de volta, porque isso aí já tinha acabado. Eu trouxe de volta Chico e Catirina, aí os bois do Maranhão começaram. Isso tanto é verdade que no último ano do governo Rosiana, Bucão secretário, um dos padrões foi esse, rapaz, eles estipularam A, B, C, né? Aí, não, o grupo A, padrão é boi de morro, você tem que seguir o que está lá. Aí eles foram obrigados a botar Chico e Catirina, né? Que não tinham mais, né? Não tinha mais nos grupos. Já tinha né? acabado essa história. Isso tinha acabado, o boi já estava pela festa. Teve um tempo que sumiu o alto do boi dentro da cultura, né? Teve um tempo que deu uma sumida, e aí depois a gente fez um resgate, continuou colocando. Só que de uma forma diferente. E aí, assim, quando ele fala isso, é porque houve uma cobrança da Secretaria de Cultura, né, dos órgãos, para que a pessoa que também está chegando de fora para entender, tu tem que contar o alto. Né? Então, aquela coisa, olha, você tem que colocar o alto no show, de alguma forma. Você não pode fazer Bumbar Meu Boi sem os dois grandes personagens, que são porque, se tu for ver essa história, é tipo assim... Cara, que história massa, viu? Porque essa história, ela virou uma comédia dentro do espetáculo. E os bois, naquela época, para se manter, eles criavam uma comédia e a comédia tomava um espaço muito longo, né? Então, era uma forma até deles descansarem, né? Então, enquanto Chico e Catirina, que eram os preto velho que a gente chamava, né? Estão em cena... Os dançarinos. Dançarinos Só para te entender. É porque na época do boi da escola normal, lá 76, 77, 78, os bois daquela época, quando eles iam apresentar a comédia, que é onde a gente vai se identificar, que é a historinha, que a mulher grávida deseja comer a língua do boi e tal, o boi dançava, era 1 hora de comédia. Então, os dançarinos sentavam para assistir a comédia. Então era mais tipo uma peça teatral, Era né? uma peça teatral. Sim. Os brincantes sentavam no chão para assistir agora o início da apresentação da comédia, que seria a peça teatral. Então, os pretos velhos entravam para fazer brincadeira, molecagem, piada, e isso demorava muito. Como o tempo foi passando, né? O tempo de todo mundo. Então, essa coisa do tempo que ele fala que hoje a gente tem 1 hora. Chega no Arraial, você tem 1 hora para apresentar o seu trabalho, para levar a sua mensagem. Imagine a gente estar ainda nessa época de que todo mundo sentaria para assistir 1 hora de comédia, e em 1 hora de comédia tu tem que passar a lenda do Alto do Meu Boi. Então, quando o Lobato entra, o que é que ele faz? O meu avô ainda persistiu um pouco na comédia. Papai tira essa questão de 1 hora e faz uma atuada e canciona. E faz o teatro, faz a comédia nos 5 minutos de toada. Então, ele otimizou isso, né? Então, assim, quando lembra, olha, vocês estão tirando o Chico e Catirina, não tirem. Olha como o Boi de Morro também já faz, bora procurar formas, porque os dois personagens principais, eles têm que estar no show. Cara, olha, Dudu, presta atenção na história. Olha como uma coisa puxa a outra. Nem eu sabia dessa parte, né? A gente nunca chegou a esse ponto aí. Mas assim, olha quanto que esse podcast, esse bate-papo nosso é importante. Entendeu? Então, muita gente fala assim, não, o Boi de Moço tá muito teatral. Olha a expressão. Mas Meu Boi é puro teatro. Entendeu? Então, assim, mais um aprendizado. Eu sempre falei isso, Mais um aprendizado. Então, assim, Lobato e Clarissa, olha a importância que é esse bate-papo para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando, para entender. Gente, é isso. O que, na verdade, Lobato, o que o Boi de Moço foi e é o sal da história, né?
Ao momento que estava se acabando ali o Chico e Catirina, vocês foram lá e resgataram. Resgatamos. O momento em que, da mesma forma como tu renovou, deu uma nova roupagem, né? Na questão do Bumba Boi, também, ao mesmo tempo, tu estava resgatando as histórias que estavam se acabando. Então, a importância do Boi de Morros é muito grande no cenário cultural. Tanto que quem tem consciência disso diz assim, Lobato, o boi hoje no Maranhão é o que é antes e o que é depois do Boi de Morros. Nós somos um marco, entendeu? Existe uma história antes e depois do boi, né? Exatamente. Então, com a nossa chegada, com esse jeito meu de olhar a cultura, de fazer a cultura nesse formato, porque se tu for pegar o nome da palavra cultura, cultura é cultivar. Então eu comecei a cultivar aquelas tradições com uma outra forma. Dei uma roupagem nova, como se diz, né? Deu um novo olhar. Mas aqui e acolá a gente foi... Por exemplo, quando eu tiro o cetim da roupa de baixo e coloco o lamê, o cara já... Mas, gente, o cetim não cabe mais. Aqui, aí, depois, a gente nem usou mais lamê, né? 2 anos depois também, não. O lamê já tá... Era uma coisa que não ajudava na dança suada, né? Não ajudava a transpirar. O lamê te fechava. Ele, E a gente não foi se sentindo ele bem é mais com aquilo. pesado também, né? Não ajudava a transpirar. Então, até hoje, a gente ainda busca fórmulas de roupas que aguentem, né? Aí a gente foi mais pro bordado. Saiu para uma calça de veludo, né? Como é que você ia suportar uma calça de veludo numa noite inteira que não transpira? Imagina que suado, né? Então era o veludo preto, o boi lá em cima disso. Aí eu fui assim, não, bora botar isso mais leve. Aí a gente foi buscando várias e várias formas de fazer a coisa diferenciada. Cara, aí foi ficando bonito, mas sem tirar as peças, apenas dando uma nova roupagem em todo aquele olhar. Então quem acompanha diz assim, Lobato, a história da cultura do Boi de Morros, ela influenciou de uma forma assim muito grande na história do Maranhão. Então é o que era, com a nossa chegada ficou uma coisa para trás. E aí quem quer fazer boi hoje diz assim, olha, tá ali o modelo, né? É o que eu tô falando, foi o sal da cultura, né? Então isso é muito importante. Eu costumo dizer que, tipo assim, às vezes vem alguém e fala uma bobagem, é que nem tu estás falando, às vezes a conversar, trazer o passado um pouco é muito importante. Porque quando você vai fundamentar a coisa, você já entende de uma outra forma, né? Pois é. Uma das coisas que eu escuto muito é essa questão do teatro. Boi de Morro é só teatro. Eu falei assim, gente, mas o Bumba Meu Boi é puro teatro, sempre foi. As pessoas é que tiraram isso no decorrer da história. Porque nós somos povos, né, civilizados, e a gente sabe que nós somos uma mistura muito grande de tudo que a gente herdou, né, dos nossos ancestrais, a cultura negra, a cultura branca, nós somos uma mistura de tudo isso. E as tragédias gregas é justamente as comédias, a inspiração do alto, do Chico, de Catirina, se você for estudar, isso remete às tragédias gregas, que eram puro teatro. Então, ninguém está fugindo, ninguém está inventando nada. Na verdade, é você fazer a coisa na essência. Né? Então, assim, hoje... Eu digo que com essa chegada de Lobato e com a chegada das temáticas, né? Porque ele introduz isso, nunca se tirou Chico e Catirina no sentido de que você mantém, a gente consegue contar o alto no desenrolar de uma hora e ao mesmo tempo, em todas as nossas toadas, ele consegue dar essa somatória do tema e ao mesmo tempo a nossa lenda que nos incentiva, que nos impulsiona. Eu acho isso muito legal como ele consegue fazer isso. Então tá tudo ali, né? Ó, tá tudo vinculado. Ele escolhe um tema para trabalhar, ele leva uma mensagem diferente que a sociedade está precisando na visão dele, na visão de mundo, o que a gente está vivendo, a terra grita por socorro, esse socorro vem do alto, o que vem depois, né? A gente já cantou tantos temas lindos, vinculados a tantas coisas maravilhosas, mas todos os temas Chico e Catirina sempre estão presentes. São carro-chefe que puxam isso. E quando eles vão se apresentar, eles mesmos puxam de uma forma humorosa, lembrando como era o humor daquela época, o próprio tema do boi na hora da apresentação deles. Né? Então, isso assim, nunca a gente deixou de fazer e nunca deixaremos, porque... O teatro, ele está na essência. Se você for estudar, voltar lá atrás, a gente herdou isso. E não foi daqui, não. Foi da Europa, as tragédias gregas. A cultura negra vem com seus presentes, com a sua ancestralidade, trazendo... Então, nós somos essa mistura. E não tem como a gente se desagarrar disso.
É e porque- negar as raízes, É né? porque tem Justamente. muita gente que quer só toada, chegou, só tocou, porque é mais alegre, mas não, nós além das E, toadas, nós temos a mensagem e temos essa historinha aqui para e contar. Duda, tu falaste do Que bom, índio, viu? né? Pois é, eu ia Ah, sim, puxar. chegávamos Eu, ao eu, E eu eu- falava dessas transformações, né, para a gente chegar É porque às a vezes as isso aí. pessoas Deixa acham ela que aí. do nada, o Lobato criou hoje para inventar, para querer se aparecer, né? Eu já escutei até isso. Eu digo, gente, que absurdo, nada disso. O índio, ele surgiu no Boi de Morros porque ele já falou que há alguns anos, quando a campanha da fraternidade vinha com um tema muito legal, ele sempre trazia essa vinculação, né? E aí teve um ano que meio que, coincidentemente, tudo casou. A Maria Isabel, a minha avó, a matriarca do boi, ela sempre foi desejo dela e foi ideia dela. Um dia ela chegou para mim, minha filha, eu queria tanto colocar um cacique no boi. Na época a gente não tinha nem ideia disso. Falei assim, vovó, mas por que, vovó? Ela disse, minha filha, o alto do boi, tem as índias que vão atrás, na mata e tal. Ela ia lembrar toda a história. Ela disse assim, minha filha, a tribo não é feita só de mulher, tu só tem índia Ah, mulher no sotaque de orquestra. olha a visão, né? Do que realmente, como é que a coisa acontece. E realmente, se a gente for parar pra E, pensar, e a vovó tribo é feita só de índia? não é. E vovó, na sua 80 e poucos anos, querendo. Eu disse assim, vovó, mas a gente, no sotaque de orquestra não tinha, né? Tinha uma personagem feminina. Ela, minha filha, é só um, faz o que eu tô te pedindo. Eu quero um, eu só quero um. Eu disse, vovó, mas quem que vai querer? Porque não tinha esse costume, não tinha essa cultura. Então, se eu fosse convidar alguém, eu falei para ela, acho que as pessoas não vão Não aceitar, vai porque ela aceitar. vai ser. Aí vovó começou. Me pediu isso um ano e eu sempre enrolava ela. Pediu o segundo ano. E Clarissa, quando é que tu vai atender meu pedido? Olha, aí um dia eu cheguei para ela e falei assim, vovó, eu já perguntei, vovó, ninguém quer não. E se eu trouxer? Sendo Tu que tu não foi nem coloca, atrás. é? Sendo que Sem- eu não fui nem atrás, ela assim. Mas e se eu trouxer? Tu coloca, eu achando que ela não ia conseguir ninguém. Aí eu disse, vovó, mas não é assim, a gente não pode chegar e sem ideia nenhuma colocar. Mas ela sempre pediu. E teve um ano que a campanha da fraternidade era a fraternidade e os povos indígenas. E a gente foi para a linha de trabalhar o índio, né? Os povos indígenas que a campanha da fraternidade pedia. Então, a temática do boi ia para a linha. Então, tinha tudo a ver. Assim, tanto ela já havia me pedido isso uns 3 anos. E tu só E eu enrolando. só Só enrolando. Então, não enrolando. tinha uma forma de colocar. E aí, quando surgiu a oportunidade, agora sim tem sentido. Porque eu costumo dizer, o Boi de Morros, Duda, tudo que eu vou escolher em São Paulo, tudo que vai para nossa roupa, todos os desenhos, ele tá ali tudo fundamentado, ele tá tudo ligado no tema, a cor. Por isso que às vezes essa coisa de você ter que esse tecido, não é melhor esse e tal, porque às vezes é o tema que está pedindo. Porque no tema tá ligado as toadas, tá ligado o figurino, tá ligado a mensagem, tá tudo ligado no tema. Então, eu tinha que, para eu atender o pedido da matriarca do boi, de ter um cacique na tribo, porque a tribo não era feita só por mulheres, Tu tinha que ter uma ligação, né? também Tinha que ter teria, uma. ele também teria que estar encaixado na Não. ideia da temática, Entendi. para que as músicas pudessem dar sentido, para que a indumentária, tudo tinha que estar ligado, não pode estar desconexo. Eu não posso botar alguma coisa só por botar do nada para querer aparecer como as pessoas achavam, não. Tinha toda uma conexão, então casou perfeito. E aí ela trouxe uma pessoa, que é o Daniel Cacique, que está com a gente até Tu hoje. lembra um ano? Tu lembra o ano? Eu agora não lembro, mas vou ficar te devendo. E Daniel conta essa história que vovó chegou para ele. Ele já dançava no 2002, boi. 2002. É, foi no ano 2000, nessa faixa. Aí diz assim, ei, tu não quer ser meu cacique? Pra Daniel. Para Daniel. Daniel já saía no boi. Daniel era Não. vaqueiro de fita. Inclusive, eu vou Era. Um Era beijo aqui vaqueiro pra de Daniel, fita. viu? Daniel Cacique. Beijão. Aí, vovó convenceu o Daniel. E aí, Daniel já vem. Clarissa, tua avó e tal. Me fez umas perguntas, achei estranho. Que história é essa? Índio e tal. Falei assim, meu Deus, vovó. O ano foi era 2000. Eu disse assim, meu Deus, 2000, vovó pronto. não desiste. Chegou a informação. Vovó não desiste nunca. E aí, assim, ela foi uma insistência dela, mas casou Cara, que perfeito com o tema. Então, quando a gente ouve a necessidade, olha que é o mais engraçado.
eu já não queria mais um. Para eu fazer o que a temática pedia e que a música pedia, elaborada por Lobato, a gente já tinha que ter a mais de um. E aí, essa coisa de quando você vai procurar o jovem que queira fazer aquilo, você realmente tem que cativar e cultivar aquele sentimento dele. Então, os primeiros anos foi difícil, não foi fácil. A No gente primeiro ano nós colocou. colocamos 2, um cacique e um índio. Eram 3, era o Aí cacique foi um mais sucesso, 2. Quando acabou, um sucesso. E aí foi essa Ai, ideia ai, foi pô. crescendo, Ou seja, né? Daniel Cacique Então- foi o primeiro índio do Bumba Boi, de Morros. Foi. Primeiro índio. Então tem que respeitar a batente do homem, viu? E aí, assim, com a temática da fraternidade dos povos indígenas, a gente levou uma grande mensagem no Arraial, para os arraiais nesse tempo, né? Falando da nossa ancestralidade, dessa mistura do negro, do índio, do branco. E claro que dentro do nosso batalhão de brincantes, a gente não tinha mais, então, naquele ano, para levar a mensagem dos povos indígenas, a gente não tinha só mais o personagem feminino de Índia. A gente passou a ter, a partir daquele momento, com a temática fraternidade e os povos indígenas, também o personagem do índio, com essas 3 pessoas que iniciaram esses anos. E aí depois só cresceu, foi sucesso. Os meninos. E hoje, Clarissa e Lobato, hoje é uma das vitrines do Boi de Moço, né? Os índios. Então, aproveitar aqui a oportunidade de dar um abraço também para os meninos tamoios. Assim, carinho enorme pelos meninos, pelos índios, né? Tamoios. E hoje é uma vitrine pro boi, né? Então, quando se fala em índio hoje, em Bumba Boi, tem que se referir a primeiro a Boi de Moço. Não é isso? E foi muito legal, porque hoje você tem essa variedade de jovens buscando, procurando. Quando eu falo da seletiva, é sempre para relembrar dessa gratidão, né? De ver um trabalho de 49 anos, da forma que caminhamos, é aquela certeza de ter dado os passos certos, né? E aí a gente tem o sotaque hoje de orquestra aí super forte, com muitos bois ainda surgindo, muitos grupos super respeitados, parceiros da cultura, as meninas que fazem o boi aí, Leila Naiva, Concita, Silene, ixi, Dona Regina, são muitos companheiros, né, de caminhada, que caminham junto, que sabem quanto é difícil. Eu dizia para os meninos que, claro, ser os brincantes não tem boi, né? E aí, para ter brincante também, que cultive isso, tem que amar, né? Então, assim, para nossa cultura, que é uma potência mundial, sobreviver, subsistir, a gente precisa sempre lembrar aos nossos jovens, né, que nós somos fortes, que o Maranhão é riquíssimo em cultura, que somos uma potência. Mas para isso a gente tem que aprender, entender, amar, valorizar. Aí, às vezes a gente respeitar, a gente dá muito valor, culturas que vêm de fora, e às vezes esquece da nossa. Se a gente for nos olhar, nos entender culturalmente, a gente vai descobrir o quão forte nós somos maranhenses e essa diversidade, essa variedade que a gente tem dentro do folclore, principalmente no Bumba Meu Boi, é gigantesca. Gigantesca. Gente, assim, a gente já tá com 2 horas? 1h20 já de podcast, olha só. A gente fala assim, 1 hora, mas é muito tempo, não é não. Sim. A gente começa a bater o papo e vem. E tem muita coisa, né, Lobato? Aqui, se a gente fosse realmente puxar, aqui seria, acho que 3, 4, 5 horas de relógio e não ia terminar. Mas assim, queria muito agradecer a vocês, muito mesmo, de coração. Vocês não sabem o tamanho da minha felicidade de ter vocês aqui com a gente. Mas minha sugestão é que assim, pra gente tomar uma de vez em quando no podcast, que roda uma música, né? Pra dar aquele incentivo, né? Tá vendo? Fica aí essa observação aí pro próximo. A gente botar uma musiquinha de fundo e ficar curtindo aqui, ó, bebendo, petiscando. Então, gente, mais uma vez, queria agradecer a vocês pelo carinho, entendeu? Por ter aceito esse convite. Pra gente é uma honra ter o Boi de Morros aqui, falar um pouquinho das histórias que a gente tentou, acho que conseguiu até esclarecer muitas coisas, muitas dúvidas, né? Até para todo mundo que faz cultura, acho que é importante isso. E esse canal, quando a gente realizou ele, foi com essa visão de esclarecer, de mostrar realmente os bastidores, né? Dos Bumba Bois, das escolas de samba, bloco tradicional, do carnaval, e até para o artista local. Então, assim, esse é o intuito do nosso podcast. Clarissa, Lobato, gratidão. Olha, eu também quero agradecer.
Nós temos muita coisa para falar aqui, porque o boi, com essa minha ânsia de querer fazer novas junto com Deus todas as coisas, nós acabei de criar agora o Bumba Meu Momo, que é uma vertente Sim, olhei, foi Bumba Meu Momo. que vem do Olhei. Bumba Meu Boi, que é para a gente ocupar um espaço da alegria, né? Que segue no Maranhão, que é o Carnaval, com essa proposta linda da manutenção da alegria nessa linha, né? Essa linha mais de leveza, né? Que não seja só a festa da carne pela carne, né? Porque Carnaval é isso, né? Então a gente já quer botar uma mãozinha aí, trazendo algumas coisas nessa linha de vivermos essa alegria da carne, mas de uma outra forma, responsável, mais leve, mais solta, mais, enfim, né? E aí que a gente viva do São João ao Carnaval e do Carnaval ao São João, desse retorno. Tanto que eu estou com a ideia de querer fazer, é lógico que os apaixonados vai estar, né? Porque eu vou fazer a feijoada dos campeões, né? Do Carnaval agora, né? Então eu quero fazer até ao terceiro colocado. Então é medalha de ouro, de bronze e de prata, certo? Sim. A feijoada dos campeões. Ou seja, o carnaval ainda não acabou, viu? Tá vendo aí, ó? Aí, Primeira mão. então o pessoal do bloco B, o pessoal do bloco A e as escolas de samba. A turma que, né? Que movimenta o cenário cultural do carnaval, Porque né? se você for ver, sabe por que ainda não lançou a festa? Porque a gente sabe que houve alguns recursos aí do carnaval, nós estamos querendo conhecer os outros campeões. Inclusive, quiser mais esclarecimento, só assistir nosso podcast lá com os advogados, a gente tá dizendo tudo lá. Lá Tudo, tá, né? dá uma paradinha lá pra assistir nosso podcast que lá tá dizendo lá, o que tá acontecendo. E aí, a nossa agenda já está formatada para esse semestre. A gente ainda só não colocou no ar, porque eu ainda estou aguardando aí como viabilizar essa feijoada dos campeões, que é o Bumba Meu Momo, trazendo para essa grande confraternização. É porque se você for ver, São Paulo e Rio de Janeiro, eles fazem alguma coisa uma semana depois do grande desfile para os campeões, né? Maranhão. Então isso aí é Bumba Meu Momo que vai fazer, que está fazendo. Lógico que a gente vai procurar parceiros, né? Como o Duda Mix, como aqui esse espaço bonito do Duda ali, para a gente. Vamos procurar parceiros como a Prefeitura de São Luís, o governo do estado, as empresas. Vai ser um negócio grandioso. Então a gente voltar para a nossa cultura. Porque com isso eu quero dizer que o povo, né, ele tem esta identidade, esta alegria. Isto chama-se cultura, religiosidade, arte, drama, etnia, a forma como vestir, né, as suas canções. Então, isto forma um contexto chamado contexto cultural. Isso nos dá identidade, isso é o Maranhão, isso que a gente vive do Bumba Meu Boi, né? E de repente nós estamos sendo invadidos aí por musicalidades, né, dos nossos outros estados, que eu acho que a gente deve estar aberto, mas sem deixar de valorizar e de dar a manutenção devida àquilo que é nosso, né? Porque se assim nós não fizermos, se o governo for enveredar só por essa outra linha, ele destrói a identidade de um povo. Porque um povo sem cultura é um povo sem identidade, né? E um povo sem identidade é um povo sem história. Um povo sem história, ele não existe. Então, com estas considerações, eu quero deixar aqui o nosso podcast, agradecer o espaço, né? E o próximo, que eu espero voltar mais breve, eu quero uma musiquinha aí Pra gente beritar melhor e petiscar melhor, né? Fica aqui a dica aqui pra produção, viu? Na próxima que tiver o Boi de Moça aqui, viu, Dudu? Te bota uma musiquinha de fundo aqui pra incentivar Quebrando o clima aí das entrevistas. Mas não faz isso com o outro, não. Isso é pioneiro, é boi de povo. Pronto, a gente não vai fazer, vai fazer esse Boi de Moça. Clarissa. Duda, amigo, eu também quero agradecer. Para mim é uma honra estar aqui. Te desejar sucesso nesse projeto, Amém. nesse trabalho. Tu tens uma fortaleza gigante aí dentro de você. A gente conversa muito. Eu sei que tu tens tesouros a alcançar em todos os aspectos da sua vida. Amém. E eu tenho certeza que isso aqui já é um sucesso. Vai dar certo. Amém, já deu. E eu quero te agradecer pelo espaço, pela ideia. E, gente, precisamos de mais maranhenses que nem o Duda para nos proporcionar projetos que nem esse, porque, como o Lobato falou, a gente precisa entender que somos potência no que fazemos, na nossa cultura, na nossa arte. Verdade. Né? E quanto mais informações tivermos e a gente reavivar essa coisa que tem no nosso coração, de muito amor pela cultura. Esse é o espaço onde a gente, né, sente alegria, sente essa liberdade de falar daquilo que a gente ama. Eu te amo muito, muito obrigado. Te desejo do fundo do coração.
O Duda se derrete. E aí tem as nossas redes sociais, né? Que a gente espera que a turma. Por exemplo, até o tema, gente, nós estamos lançando uma série de coisinhas que você vai nos buscar. Ah, já sei qual é o tema, Lobato. Ah, já vi. Porque nós estamos lançando ele devagarzinho, entendeu? Sim. Cada entrevista, cada palavra. A gente só ainda não fechou a frase que vai estar lá exposta, né? Mas eu falei dele aqui várias vezes, né? Se o cara tivesse Deu atento muito. aí. Não, vai. Spoiler, spoiler. Os spoilers aqui Siga só- nas nossas redes rapaz, sociais, né? Vem com o Boi de Morros aí, o nosso Instagram, o nosso YouTube. Já tá lá. Qual Olha, que é o Instagram do Boi? Clarice. Boi de Morros Oficial. Boi de Morros Oficial, Instagram do Boi. Pronto, gente. tem um grupo de Quem ainda não maranhenses. segue, vamos seguindo a gente. Tem um grupo de maranhenses já criando o Instagram do Bumba Meu Momo, que nós vamos levar o nosso Bumba Meu Momo para a Avenida Paulista. Já está um grupo de maranhenses inflamados lá com essa nova ideia Olha do Boi aí, de que Morros, bom, cara, né? que bom. E a gente vai devagarzinho decolando dessas plagas maranhenses para fazer acontecer a nossa cultura, que essa que eu falo que é a nossa história, que é o nosso povo lá fora. Que bom, gente, que bom. E mais uma vez Gratidão. desejo muita sorte para vocês. Um abraço vocês... a Paulo lá, que está nesse comando lá em São Paulo, né? Paulo e outros mais lá. Me né? convida, viu? Me leva, Lobato. Isso aí, rapaz, leva o Duda, viu, Dudu? Bora viajar para São Como Paulo. tu já tem uma veia aí nos apaixonados na cultura maranhense, né? Não tá longe, não. Você pode vir somar conosco, né? Pode contar com a gente. Tá, gente? Sim, gratidão mesmo por você estar aqui hoje com a gente mais uma vez. E desejar muita sorte, que Deus abençoe aí a temporada junina de vocês de 2024, como sempre abençoou, que Maria passe na frente, né? Amém, amém. Abrindo esse caminho, quebrando portas, quebrando corrente, abrindo portas. Então, assim, mais uma vez, gratidão. Gente, eu não vou citar aqui o nome de todo mundo que eu conheço, porque eu conheço todo mundo. É Boi de muita Morros, né? É gente. muita gente. Então, assim, mas vai ficar aqui o meu muito obrigado, o meu abraço, o meu carinho por toda a família do BDM, toda a família do Boi de Morros. Eu falei uma vez isso pro Luiz, até numa mensagem, eu me sinto muito, muito bem no Boi de Morros, assim, parece assim, uma coisa que me deixa até sem jeito, né? Pelo carinho que todos têm comigo lá no Boi. E eu fico muito assim agradecido e feliz em saber que as pessoas gostam da gente de estar na nossa presença, né? Então, Boi de Morros, obrigado por tudo, viu? E até a próxima. Tchau, tchau. Até.